Mas foram 5 anos, assim, literalmente batendo cabeça, fui ameaçado de morte, devendo. Existia uma regra que só podia cortar se tivesse um morador em casa. Então o que eu fazia? Eu fazia meus filhos se esconder, mano. Se esconde, silêncio absoluto, pra não ter que cortar a luz. Eu tava ali quebrando a cabeça, né, na minha operação, e aí eu vejo você lá na praia, na piscina, falando assim, quer saber como que eu faço pra tá aqui na praia, na piscina, curtindo, e a minha operação lá vendendo mais de 400 pedidos por dia? Eu falei, eu quero. E as minhas vendas aumentaram 10 vezes mais. E romper aquela barreira de 50 pedidos, como que eu faço pra vender 100, 150, 200 por dia? Fala, família do Paz no Delivery, hoje eu tô realizando um sonho aqui, é meu primeiro podcast, eu tô aqui na sede do iFood, primeira temporada do primeiro episódio, e olha quem que eu trouxe aqui, Eduardo Nani, do Delivery Sem Filtro. Tudo bom, meu irmão? Bom demais, cara. Obrigado pelo convite, muito prazer. Muito feliz de estar aqui. Que a gente bata um papo aí pra essa galera que, pra quem não me conhece, me conhecer um pouquinho mais, conhecer um pouco da história aí e desse rolê que a gente vai falar e tentar trazer resultado pra essa galera, né? Pra mim é uma honra imensa te receber aqui, muito obrigado por aceitar nosso convite. Edu, eu quero começar com você já do começo, porque assim, hoje em dia a gente sabe que você vende ali 400, 500 pedidos todos os dias, mas eu quero saber lá no início, antes de você ser o Edu do Delivery Sem Filtro, como que foi a sua trajetória, o que que te trouxe para esse mundo? Eu tenho dois inícios, né? Eu tenho o início do delivery mesmo em 2014, quando eu comecei com a pizzaria, e em 2023 eu recomecei do zero de novo. Então, é óbvio que ninguém quer isso, eu não escolhi passar por isso, mas a vida é assim e a gente segue. Mas foi, por um lado, foi muito bom e muito importante para mim, porque consegui ver o que funciona, que de fato funciona. Porque apesar de eu ensinar aquilo que eu exatamente vivo, muita gente me questionava que eu tinha vivido isso em 2014, 2015, 2016. Então, será que funciona? Existia esse questionamento. E existia até por minha parte mesmo. Apesar de você ver o resultado das pessoas, de você ver as consultorias que a gente presta, você vê tudo acontecer, quando é com a gente coisa é diferente. E aí, em 2023, eu recomecei de novo e, cara, a gente já 2 anos e meio, a gente já bateu 500 pedidos, a gente já bateu 700, na verdade, né? Que eu dei esse passo pra trás. Então, antes de dar certo, como todo mundo, bateu bastante a cabeça, né? De 2014 a 2019 eu só sofri. Eu só sofri. E aí de 2019 em diante as coisas se aprumaram. Aí minha vida de fato decolou. Mas foram 5 anos, assim, literalmente batendo cabeça. Fui ameaçado de morte, devendo. O negócio foi tenso. E nesse negócio tenso aí, qual que foi o momento mais difícil? Cara, assim, a vida ela é feita de decisões. Eu sou muito fã do Flávio Augusto e no livro dele ele fala sobre a lagarta que ele mata. E que eu nem lembro se é uma lagarta, mas é um bicho que ele mata que é pra tirar aquilo. Eu tive algumas viradas de chave. Acho que a fase mais difícil que eu tive de toda a minha vida profissional foi quando eu tive a luz cortada de casa. E aí o meu filho me questionou e falava, eu já contei essa história diversas vezes, mas ele me questionou e falava assim para mim, falou assim para mim, pai, quando você era motoboy, a gente todo sábado ia pro Parque Vila Lobos, a gente jogava bola, você tinha tempo, a gente brincava, se divertia. Hoje você só trabalha, você não faz nada, eu não vejo nada. E tipo, era uma época. Hoje não acontece mais isso, né? Hoje o cara vai cortar a sua luz, ele vai lá e corta, ponto final. Antigamente, existia uma regra que só podia cortar se tivesse um morador em casa. Então o que eu fazia? Eu fazia meus filhos se esconder, mano. Se esconde, silêncio absoluto, pra não ter que cortar a luz. Cara, isso era deprimente. E aí houve esse questionamento do meu filho, do Leozinho. E aí minha resposta pra ele foi a seguinte, cara, eu não posso acreditar que eu vou fazendo a coisa certa e as coisas vão dar errado. Minha hora vai chegar, pô. Não é possível. Eu tô fazendo tudo certo. E aí, fazendo tudo certo, não era no sentido de que eu estava trabalhando corretamente, porque eu não estava. Era no sentido de que o meu coração era puro, o meu coração era bom, eu trabalhava em cima daquilo, eu trazia muito. Sempre fui uma pessoa extremamente honesta. Então eu acreditava nisso, cara, que a honestidade, que tudo ia me levar para algum lugar. Só que eu trabalhava de forma muito errada, porque eu não entendia de precificação, não entendia de outros pontos que eram extremamente importantes para o negócio naquele momento. Não que hoje não seja, precificação continua sendo extremamente importante. E eu vou falar por experiência própria, viu, Edu? Graças a Deus que você começou a ajudar, que você deu certo, porque eu mesmo fui uma dessas pessoas, porque eu também, como você e como milhares de empreendedores no Brasil,
A gente começou assim, quebrando a cabeça, em casa, não sabia o que fazia, o iFood não tocava, e aí apareceu um anúncio bem bonito seu lá pra mim, falando assim, gente, eu tô aqui na praia, se você quer ter essa vida boa aqui também, vai lá. Nossa, anúncio da praia. Nossa, esse é velho, hein? Tô aqui em Salvador, lembra? Tô aqui Lembro. em Salvador, tranquilo, ó, se você quer saber como eu faço pra tá... Esse foi de 2022. Aham. Eu gravei ele em dezembro de 2021 e ele começou a rodar em janeiro de 2022. Eu lembro bem desse anúncio. E acho que foi o anúncio, porque, né, pra você ver como que é as coisas, porque na época eu tinha um Samsung, um computador, meu notebook era um Samsung, depois que eu comprei o Mac. E aí eu tava mostrando o faturamento, eu entrava e mostrava real, tipo assim, agora são meio-dia. Foram vários anúncios. Agora são meio-dia, minha operação lá em São Paulo, eu já tô com 300 e tantos pedidos, e eu tô aqui, e aí eu tava no hotel, no Bahia Plaza, e aí eu filmava a piscina, era exatamente, Era esse mesmo. exatamente esse anúncio. E esse anúncio me impactou, porque eu tava ali quebrando a cabeça, né, na minha operação, e aí eu vejo você lá na praia, na piscina, falando assim, quer saber como que eu faço pra tá aqui na praia, na piscina, curtindo, e a minha operação lá vendendo mais de 400 pedidos por dia? Eu falei, eu quero. Nossa, faz tempo. Você sabe que esse anúncio ele tem umas coisas engraçadas. Porque meu notebook era um Samsung. E aí alguém comentou assim, ah, tá, fatura tudo isso, tá no Bahia Plaza. Eu mostrava a fitinha do Bahia Plaza no braço. Tá no Bahia Plaza, mas tem um Samsung. Só que eu nunca liguei pra isso, entendeu? Tipo assim, eu continuei cagando. Passou mais de um ano, e aí foi uma aluna, pra você ver como que é as coisas. Foi uma aluna minha que tirou essa crença da minha cabeça. Cara, você merece, por que você não compra um computador melhor pra você trabalhar, um celular melhor? Eu não tinha iPhone, amigão. Eu não tinha iPhone. Por quê? Porque, mano, pra mim telefone é pra falar alô, amigão. Qualquer telefone serve. Por que eu preciso ser um iPhone? Meu Samsung funcionava perfeitamente. Por que precisava ser um Mac? Então, eu enxergava isso como uma pessoa querendo se aparecer. E eu nunca, mano, eu estava literalmente cagando, amigo. Eu andava de bermuda e chinelo nessa época, pra cima e pra baixo. Então você aplica aquilo, né? Faça da forma que dá, com as condições que tem, com a ferramenta que tem, mas faça, não é? Cara, eu estou em 2026, eu acabei de gravar acabei de fazer um evento ao vivo, chama o Jogo do Delivery. E aí, cara, nesse evento, assim, eu abro coisas, eu falo de coisas que eu não costumo falar na internet, mostrando a realidade. Eu gravei a minha operação, a gente fazendo a mudança, os fios pendurados. Cara, o meu delivery não é instagramável. Eu acabei de fazer uma reforma, porque eu tenho o objetivo de bater 1000 pedidos, e eu vi que eu não ia bater. Então eu precisei dar um passo para trás, cair em vendas novamente. Para eu conseguir bater os 1000 pedidos, eu precisava fazer. Eu tinha que comprar um pass-through. O pass-through custa 25 conto, não tenho 25 conto. Precisava de 2. Chamei um parceiro meu serralheiro, falei, mano, o negócio é o seguinte, mano, vamos desenrolar isso. Ele, vamos. Pegamos sábado e domingão, fizemos as soldas, fizemos as grades, fizemos as lâmpadas, montei 2 armários do jeito que deu, tô pronto para bater 1000 pedidos. Ou seja, hoje, 2026, eu ainda faço do jeito que dá, amigo. Eu não preciso da aparência. Entendeu? As pessoas querem muito... Não, cara, obviamente que isso vai ser melhorado, mas eu trabalho com o dinheiro que eu tenho. Para mim, o mais importante é a empresa ter caixa. O restaurante precisa ter caixa, porque se a gente enfrentar qualquer estabilidade, ele precisa se sustentar. Tomar decisão rápida, que em dezembro a gente sofreu muito por falta de entregador. Então, cara, eu tive que mandar pessoas embora. E é difícil você montar uma equipe boa. Eu tinha uma equipe boa pra caramba e eu mandei embora. Por quê? Porque o movimento caiu, é tomar decisões difíceis, fazer com o que tem, trabalhar com o que tem e ir procurando progresso. Mas pra frente eu vou fazer outra reforma, vou melhorando. Enfim, é sempre nessa linha. Mas é exatamente isso que todo dono de restaurante quer saber. Hoje, né, todo mundo sabe, você tem o podcast do Delivery Sem Filtro, você tem mais de 95 mil seguidores no Instagram, a sua marmitaria Exatamente hoje batemos 96. Eita, glória a Deus. Você sabe o que é mais legal disso tudo? Eu tenho 90 mil seguidores há 2 anos. Eu perco seguidores assim, absurdamente. Por quê? Porque eu sou um cara que não fiz mais lançamento, eu parei. Em 2023, quando tudo aconteceu, eu fui muito atacado, mas muito. Que essa é uma parte legal de contar. Na época, acho que você ainda não era influenciador em 2023, mas você já me conhecia, porque você me conhecia Sim. nesse anúncio velho. E as minhas vendas aumentaram 10 vezes mais. Então, assim, existe influenciador, e isso é até uma dica que eu falo pra tu, cara. Você não precisa invalidar ninguém pra se mostrar superior. Então, ou seja, cara, se o cara tá fazendo coisa errada, é um problema dele. Se eu acho que ele tá fazendo coisa errada, é um problema dele. O problema da gente crescer, da gente ser grande, é que as pessoas... Ninguém joga pedra em árvore que não dá fruto. E aí as pessoas querem te bater, e aí as pessoas querem validar. Essa parada que eu tenho aqui no olho, por exemplo, isso aqui, ele surgiu de um estresse emocional.
Então, na época saiu, eu tenho convênio, eu fui no dermatologista, já fui ver pra tirar, mas eu não quero tirar. Por quê? Porque todo dia eu me olho no espelho, eu lembro que eu passei. Quando fechou o negócio, cara, foi um estresse absurdo. Então, assim, eu soube através de um funcionário que minha loja estava sendo fechada. Foi tenso o negócio pra mim. E aí, entra em briga de advogado, eu tomei a decisão, legal, eu abro mão de tudo e me dá aqui que eu me viro, assumi uma parada que... Só pra você ter ideia, um restaurante, o aluguel do meu restaurante é 10 mil reais, hoje é 11, mas na época era 10 mil reais. Cara, 2 meses de aluguel é 20 conto que você tá devendo. Fora a rescisão de funcionário que saiu, fora tudo. Então, ou seja, eu assumi tudo B.O. pra mim, joguei tudo B.O. pra minhas costas e falei, deixa que eu vou resolver. Só que houve uma carga de estresse muito grande. Tipo assim, foi do dia pra noite. Literalmente do dia pra noite. Inclusive, do dia que eu soube, eu estava indo gravar podcast. O telefone tocou, um funcionário, eu falei, oxe, fulano me ligando, por quê? Aí, de novo, aí eu desliguei, não atendi, ligou de novo, eu falei, rapaz, tem alguma coisa. Aí eu atendi e falou, seu Eduardo, ninguém vai vir abrir o restaurante hoje? Foi assim que eu soube que o restaurante ia fechar. Então, assim, foi tenso, foi... E aí, nessa época que fechou, cara, muita gente chegou e falou assim, o cara não era o bonzão da iFood, fechou a loja, quebrou. Uma par de gente começou a me atacar. E eu, literalmente, caguei pra aquilo. Por quê? Porque, cara, eu tô com um problema, preciso resolver um problema. Foi focar na solução. Existiram 2 pessoas que me deram, assim, que foi fenomenal. O Geleia, ele tem um grupo de empreendedores lá de Brasília. E aí o Geleia, o que aconteceu com o Geleia? Ele pegou e me ligou, falou assim, estão falando isso e isso no grupo, mandou até uns prints da galera, assim, escrachando eu. E aí o Geleia falou assim, eu conheço o cara e eu tenho certeza que não é isso que vocês estão falando. Deixa eu ligar pra ele. O Geleia me ligou, aí eu expliquei o que estava acontecendo. Eu falei, Geleia, eu estou passando exatamente por isso agora. Acabou. Aí o Geleia, não, eu entendi o que está acontecendo, se você precisar de alguma coisa, você me liga. Mas eu vou esclarecer isso lá no grupo. Aí o Geleia falou pro grupo dele, esclareceu, mas o cara se preocupou em ligar para saber o que estava acontecendo. E o outro foi um aluno meu que chama Henrique, ele passou na frente da minha, ele passava todo dia na frente da minha loja, e aí ele viu minha loja no terceiro dia fechada, ele falou assim, Du, terceiro dia que eu passo na sua loja tá fechada. Tá precisando de alguma coisa? O cara não perguntou o que aconteceu, não perguntou nada. Tá precisando de alguma coisa? Foi as 2 únicas pessoas. Eu gravei podcast com o Henrique, inclusive. Então, cara, e aí as pessoas batendo. Então, de 2023 pra cá, eu tomei a decisão de, quando eu decidi tomar o meu delivery, ele é o meu principal. Cara, você é influenciador, eu sou influenciador, a gente vende treinamento, a gente vende curso, a gente vende consultoria, correto? Correto. O que dá mais dinheiro? Sem hipocrisia. O digital. O digital dá muito mais dinheiro. Só que o meu rolê nunca foi por dinheiro. Nunca foi. Eu amo essa parada, eu amo o que eu faço, eu amo o meu delivery. Cara, se eu não amasse, eu não ia estar no domingo batendo parede, pintando. Para eu poder reabrir na segunda-feira que a gente fez a reforma, quando a gente terminou a reforma, eu e o funcionário passamos a madrugada inteira pintando delivery. Inteira. Por isso que tanta gente se conecta com você, porque eu tenho certeza, eu mesmo já fui assim, o dono de restaurante, ele se identifica com você, ele sente, você fala do que você vive, então você não inventa coisa que você não testa, isso é o diferencial. Vai? Boa. Pode perguntar isso pra ele. Ele fez um evento para gestores que ele me convidou, inclusive muito obrigado, João, pelo convite. Eu fui no evento e no evento ele fala exatamente isso. Dono de delivery, ele é apaixonado. Nós somos gestores, ele tá fazendo um evento para gestor. Então ele fala assim, cara, o dono de delivery, ele é apaixonado por aquilo que ele faz. Ele é apaixonado. Sim. Então, e aí ele fala, a gente tem que deixar a paixão pro dono de delivery e a gente ser gestor. A gente ser profissional. É isso que ele fala. E ele tá certíssimo, na minha opinião ele tá certíssimo. E é a pura realidade. Eu sou apaixonado por aquilo. Cara, o que me tirou da moto não foi o digital. O que me tirou da rua não foi o digital. Foi o meu delivery. O que deu a primeira escola particular pro meu filho foi o digital. O que deu o primeiro convênio médico pro meu filho foi o delivery, não foi o digital. A escola particular do meu filho, meu convênio médico. Então, que era coisa que eu queria. Era o que eu queria. Era só, eu sempre fui muito simples. Cara, eu quero que meu filho estude numa escola melhor. Só isso. Quero que meu filho tenha um convênio médico para não passar o que eu passei. Só isso. Então, assim, tudo isso que me deu foi o delivery. Então, todas as minhas coisas foram conquistadas. Depois veio o digital. E aí, assim, cara, eu não acho errado quem faz isso. E tá tudo bem, porque o digital dá muito mais dinheiro. O Magno fala isso. O Magno é sensacional. Ele fala, cara, sim, o Magno já abriu mais de 40 lojas. O dele, própria. Cara, o digital dá muito mais dinheiro. Pra que eu vou ficar aqui? Então, ele tá certo. Eu sou apaixonado. Então, eu tentei construir as 2 coisas. Só que existe uma coisa que chama foco. Então, assim, de 2023 pra frente... Até agora, até um mês atrás, o que eu fazia? Eu só cumpria os meus compromissos do Delivery Sem Filtro. Eu tenho equipe, eu tenho funcionário. Então, o que era para eu cumpria, ajeitava a minha agenda, mas meu foco principal sempre foi meu delivery. Tem 2 meses que eu saí da operação. E aí agora, então assim, minha operação tá andando, toda segunda-feira eu tô lá, a operação tá andando, bonitinho, redondinho, maravilhosamente bem, do jeito que eu quero, estamos prontos para bater os 1000 pedidos. Aí agora eu começo a focar no digital, agora eu volto. Eu fui nesse evento de gestor do próprio João, todo mundo falava, cara, se você botar a cara na internet com a autoridade que você tem, você vende horrores.
Verdade. Você vende horrores. E, cara, a parada pra mim nunca foi dinheiro, irmão. Não, eu tenho um celular, eu tenho um carro, eu tenho uma família com saúde, eu tenho um lugar pra morar, o que comer, minha família tá bem, meus filhos estão maravilhosamente bem. Amigo, eu tô cagando e andando, que vier é lucro. Nasci pelado, careca sem dente, mano. Que vier é lucro, mano. Eu delírio. Muito bom conversar com você pela sua sinceridade e eu quero aproveitar esse gancho e saber assim, qual que é o segredo? Quando que você percebeu, o dia que você percebeu assim, o jogo virou, cara, eu tô vendendo centenas de pedidos todos os dias agora na minha marmitaria. Como que é isso? Todo mundo quer saber para chegar nesse ponto da operação tá redonda, deve ter tido muita coisa aí no Cara, caminho. eu acho que, eu não sei se isso é um defeito ou se é uma qualidade. Mas pra mim, o dia que essa ficha caiu, porra, eu vendo pra cacete, eu vendia muito, foi o dia que fechou. Foi o dia que eu reabri a loja. Dia 7 de dezembro de 2023, eu reabri a loja. Naquele dia eu cheguei em casa, eu chorava. Por quê? Porque dia 7 de dezembro, o que aconteceu na prática? Eu reabri a loja, depois de tudo que aconteceu, eu reabri, e eu tive 12 pedidos no primeiro dia. Só que eu e o Edu tava num ambiente que eu tinha criado e que a gente chegou a fazer ali 700 pedidos. Então, cara, ver aquele 12 pedidos no dia me impactou. Foi nesse dia que caiu a minha ficha. Porra, eu vendia muito. Eu fiz 12 no primeiro dia. Aí existe uma vantagem que é, eu não sei se é defeito ou qualidade, mas é o que eu acredito. Eu vivo muito o dia. Eu vivo muito. Cara, o que eu tenho que fazer hoje? Mano, é isso. Então, cara, amanhã, não sei. Não sei se eu vou estar vivo. Eu fumo pra cacete, mano. Cair duro no chão. Não quero saber. Então, eu vivo muito hoje. Então, por mais que eu sofri, então, um exemplo, nesse dia, cara, eu chorei. Eu sempre falo isso pra todo mundo, mano. Chora na cama que é lugar quente. Então, eu chorei, desabafei, dormi, acordei, o despertador tocou 6 horas da manhã e fui trabalhar, irmão. Acabou, mano. Então pode acontecer o que for, mano. No dia seguinte, cara, meu pai faleceu. Meu pai faleceu numa sexta-feira. Sábado eu tinha que trabalhar. Eu fui trabalhar. Meu patrão que me mandou embora. Falou, você tá louco? Falei, amigo, eu ficar em casa pensando que meu pai morreu vai ser a pior coisa pra mim, amigo. Eu quero trabalhar, eu quero fazer. Posso ir trabalhar no domingo? Cara, não, cara, tira pelo menos no final de semana. Você precisa ter seu luto. Eu falei, que porra de luto, irmão? Nada vai trazer meu pai de volta. Nada. Então, cara, o dia seguinte começou, cara. Na época eu tinha 3 filhos só na época. Meu pai morreu. Meu pai, infelizmente, não conheceu alguns filhos meus. E meus filhos também lembram muito pouco do meu pai, que eles eram pequenos. Então, cara, eu tenho 3 crianças pequenas que dependem de mim. Eu tenho certeza que o orgulho do meu pai vai ser eu dar o melhor pros meus filhos. Então, cara, não faz sentido. Então, eu sempre fui esse cara. Pode acontecer o que aconteceu, às vezes vai acontecer alguma coisa, eu vou rebater, eu vou brigar, vou espernear, no dia seguinte eu vou trabalhar. Eu vou levantar, Você eu vou fazer o que precisa. sente, sofre, mas você segue, né, firme e No forte. dia seguinte, aí eu falo, chora na cama que é lugar quente, amigão. E aí no dia seguinte, vambora, filho, fazer tudo de Tem que novo. continuar, né? A vida é Pra assim, cima. pô, não tem, cara, é difícil. Pô, falando que é fácil, não é fácil. Se for que é pra todo mundo, se fosse pra todo mundo, não existia funcionários no Brasil, todo mundo seria empresário, certo? Certo. Então não é pra todo mundo mesmo, de fato, é difícil, não é fácil, mas esse é o Edu, eu sempre fui assim. Então, Edu, você é expert oficial do iFood. Só que você sempre prega a independência da plataforma, também vender por outros canais. Como aplicar isso na prática? Cara, existem 2 visões, e isso é importante. Por que eu tô falando? Eu hoje, eu não gosto de ser aquele cara que faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Então eu passei a explicar isso. Por que eu, Edu, não vendo fora do iFood? Não é que eu não vendo, eu não faço força para vender. Se você olhar, todas as minhas marmitas vão com folheto, vão com QR Code pro cardápio digital, vai para tudo. Qual que é a diferença? Pensa o seguinte, eu sempre foco em trabalhar no cliente do clube. Você sabe disso que o cliente do clube, ele por si só, ele tem um cupom de 25% de desconto limitado a R$10, que ele comprou esse cupom. Então ele vai utilizar. Ponto. Mesmo que na minha loja não dê nenhum cupom, esse cliente ele vai ter esse desconto. Então minha marmita é R$28,99. Ele vai usar o cupom que ele tem, ele vai pagar R$21. Então, ou seja, para esse cliente, para eu trabalhar ele fora do iFood, eu vou ter que vender uma marmita de R$21 para ele. Senão, ele compra no iFood. Qual que é o sentido dele comprar de mim? Certo? Certo. A R$21 eu não me sustenta. A R$21 eu não consigo me permanecer de pé. Por quê? Mesmo ele pagando R$21,99, 21 uns quebrados, acho que é R$21,62 que dá a marmita. Mesmo ele pagando os R$21,62, eu estou vendendo pelo preço real. Quem está cobrindo isso é o iFood. Então o marketplace a gente dá essa vantagem. E eu vendo marmita, cara. Então eu vendo uma parada que é pro dia a dia. Então se torna mais difícil. Não que eu não tenha que ter. Eu tenho, eu faço, a gente vai crescendo. Mas tirar o cliente do iFood é muito difícil, porque ele tem esse hábito. O certo é você conquistar clientes que não estão no iFood.
E aí, vamos entender uma parada? O que o iFood faz hoje de marketing e propaganda? Cara, é difícil você querer competir com isso. Com certeza. Agora, existe um outro ponto. Hamburgueria, você gera valor para a marca. Pizzaria, você gera valor para uma marca. Então, ou seja, você conecta a pessoa pela sua marca. Aí sim, cara, você tem que fazer um trabalho de Instagram, um trabalho fora, um trabalho muito top fora. Cara, eu vendo marmita, eu vendo a comida por dia a dia. Então, é mais difícil, não é que não é pra fazer. Só que isso exige tempo e dinheiro. E tempo e dinheiro é uma coisa que eu não tenho nesse momento. Então, eu foco onde está o meu cliente, onde está a pessoa comprando. É muito legal você falar isso porque a maioria do meu público, eles vendem marmita também. E todo mundo pergunta, cara, eu não consigo passar ali, romper aquela barreira de 50 pedidos. Como que eu faço para vender 100, 150, 200 por dia? E eu quero que você tente explicar de uma forma simples qual que é o segredo, operação, estratégia, engenharia de cardápio, ou é tudo junto? O que você indica? Dentro do iFood, você fala? Dentro do iFood. Marmita é um dos bichos mais fáceis de você passar, porque você depende da recorrência. E a marmita, a recorrência é alta. Então é mais fácil de você passar. Agora, o que você vai depender 100% é da sua operação. Óbvio que uma engenharia de cardápio para você atrair novos clientes, tudo faz parte de um conjunto. Mas pensa assim, de 100%, 80% é a sua operação. Os outros 20% é o restante das coisas. 80% é a sua operação. Esse cara que não faz 100 pedidos, que não consegue passar, você pode falar para ele reparar na operação dele o seguinte: você vai reparar que tá saindo pedido, pá, uma comanda, do nada para. Parou. Por que parou? Não é que o iFood fechou a sua loja. Ele tira a sua loja de evidência. Então, naquele momento, a sua loja não está em evidência. Todos os pedidos que vão sair, você pode reparar, é que o cara na operação ele não consegue reparar para olhar isso. Mas você vai reparar que quando existiu aquele intervalo de pedidos, todos os pedidos que saem são de pessoas que já são clientes. Não entra cliente novo. Por quê? Porque é aquele cara que está indo pelo botão peça novamente, aquele cara que está fazendo uma recompra. Porque o iFood tira a sua loja de evidência. Por quê? Você está com muitos pedidos em preparo. Porque o iFood ele identificou que aquele cliente não vai aguentar mais demanda? Exato, porque aquela loja não vai aguentar mais demanda, exatamente. E se você tivesse que resumir assim 2, 3 pontos principais de estratégia para quem está começando, porque a maioria do meu público é a galera que está começando, 15 mil até 70 mil ali de faturamento. Como que ele faz para querer dobrar, aumentar essas vendas? Cara, ontem eu tive um encontro com uma gestão que eu estou fazendo. Na minha gestão eu faço sempre o primeiro encontro. E aí pergunto para a pessoa: o que você quer? Eu quero vender mais. Falei, a resposta assim, 90%. Aí eu vou olhar a operação do cara. O iFood me dá esses dados hoje. Quando você olha a operação do cara, o cara está com 8% de chamado, 3% de cancelamento. Não, você não quer vender mais, amigo. Não, eu quero. Não, você não quer. Se eu colocar a tua loja para vender mais, eu te quebro. O cancelamento e o chamado, qual que é a porcentagem aceitável ali para que passou daquilo tá fora do jogo? Cara, existem as métricas do Super, que é 2,5 e 1,9. Sim. Então, é um bom parâmetro. Agora, o que a gente precisa entender é o volume. Então, vou te dar um exemplo. Porque as pessoas falam assim: Edu, eu só tive um pedido cancelado. Legal, mas você faz 10 por dia. Um pedido é 10%, irmão. 10%. Você tá fora do jogo. Você acha que passou de 5% já também? Não, você tá fora do jogo. Já tá fora? Você tá fora do crescimento, não fora do jogo. Então, ou seja, sua loja não vai crescer. Então, a primeira coisa, precisa ajustar a sua operação. Se o iFood entende a capacidade de produção, aqui eles usam um termo bonito, que eles falam em inglês, é cooking time. Então, se ele entende a sua capacidade de produção, quando você chega a determinado número de pedidos, ele entende que a sua cozinha está travada. Então, é aí onde você tem que demonstrar a sua capacidade. E aí, assim, hoje, o iFood ele sabe exatamente o momento que o cliente fez o pedido, para a hora que finalizou, porque finalizou com o código. Ele tem um sistema de logística próprio, então ele consegue calcular a distância o tempo de entrega. O cliente não finalizar com código influencia muito? Você é louco, acaba com a loja. Acaba com a loja, né? Acaba com a loja. Então, a galera que está escutando a gente aqui... Ponto importante, porque eu sei que vai ter gente que vai falar o seguinte: eu não finalizo com código e vendo bem. Olha quantos clientes novos você tá recebendo. Pode olhar, amigão. Por quê? Porque você vende para sua recorrência. Você tem uma recorrência boa, você tem um produto bom, provavelmente, sua entrega é boa, então a galera tá recomprando de você. Pela recorrência, você vai crescendo, mas é limitado. Então, quem não tá vendendo tem que olhar a operação ali, né? Se passou de 1,9%, esse é o problema. Eu falo assim, ó, de 100% para você vender mais hoje, 80% é a sua operação. E às vezes a pessoa não tá vendendo, quando você vai ver o tempo de loja aberto dela, tá 80%. Aí o Brasil... E esse tempo de loja, o que significa? Significa que você falou que ia estar aberto naquele horário e não abriu. Então, o 100% é o horário que você cadastrou. Então, ou seja, tu não está cumprindo aquilo que você falou. Olha que loucura.
quer ler que fecha a loja Aí mais o cedo, iFood- o movimento tá parado, eu vou lá fechar a loja. Aí o iFood entende que a pessoa tá sendo irresponsável, não tá cumprindo horário, tá com problema na operação e acaba não entregando a E o loja. outro quando o iFood fecha sua loja. Por quê? Porque teve muito cancelamento, excesso de pedidos Tá bom. cancelado. Então vamos supor que a pessoa tem uma marmitaria, é o Edu proprietário, a operação tá tudo redondo. Quais que é as estratégias que ela tem que pôr para alavancar e escalar as vendas dela? No iFood, na engenharia do cardápio. Cara, a forma como eu trabalho, eu sempre foco no cliente do clube. Então a primeira coisa, dentro do clube tem alguns cupons. Tem 3 ou 4 tipos de cupons lá. O que acontece na prática? Existem alguns cupons ali que é pega-bobo. Eles são cupons pega-bobo. Por quê? Por que são pega-bobo? Porque assim, ó, vamos pensar como cliente. Eu, Edu, assinei o Clube iFood, eu vou ter ali 25% de desconto limitado a R$10. Isso é o que vai acontecer na prática. Certo? Entendemos até aqui? Então, quem paga essa conta? O iFood, o que ele precisa? Ele precisa que restaurantes aderem a essa promoção para que esse custo dele fique zero. Para que todo restaurante paga. Dentro da campanha inteligente, você paga uma parte. E aí existe um cupom lá, por exemplo, de 10 do clube, que é onde a galera vai. Cara, aquele cupom você está pagando a conta sozinho. Então não faz sentido eu ativar esse tipo de cupom, por exemplo. Sempre eu vou trazer junto. Agora, vou ativar a campanha inteligente? Cara, vai. Depois. Por que depois? Que primeiro você precisa ter base. A campanha inteligente, ela joga você pro automático. Então ela identifica o público da sua loja e joga para esse tipo de cliente. Se você não tem base antes, você vai vender só para satanás de agulha. Então você acredita que se a pessoa abrir o restaurante e ela já colocar de cara na campanha inteligente, é um mau negócio para ela? Péssimo. É o erro mais... É onde eu ganho dinheiro, na verdade. É o erro mais comum. Eu pego uma loja, o cara, eu tive a campanha inteligente, o cara cresceu até a página 20 e travou. Aí você vai lá analisar a campanha inteligente, desempenho, marketing, você vai ver o tipo de cupom que está sendo utilizado. É só cliente satanás de agulha. Não tem um Caçador de cupom. Exatamente. E lá ele te dá a origem da promoção. Então, o melhor cliente é iFood, cliente recorrente livre. Que é o cupom livre do clube. Clube iFood recorrente livre. Tem esse cupom lá. Então você vai olhando os cupons. Quando você vê que a maioria não é do clube, é só satanás de agulha. Aí o que eu faço? Eu chego pro cara e falo assim, ó, vou te fazer vender, mas vou te fazer vender menos primeiro, tá? Então a gente tira tudo, zera a loja do cara, vai cair em vendas. Você já avisa, né? Já aviso. Vou ativar o cupom de 20 do clube novos, e aí eu começo a formar a base do cara. Aí é um mês, aí depende do nicho, 30, 40 dias, 20 dias, depende do nicho. Mas até 45 dias a gente conseguiu formar uma base, aí eu volto para a campanha inteligente. Aí o cara decola. Show de bola, sensacional. E você pode falar também um pouquinho, mais uma especialidade sua, sobre o Hits também. Muita gente tem dúvida, ainda não se acostumou com o Hits. Pode dar uma dica aí poderosa, você que dá vários cursos de Hits. Eu tenho uma dúvida muito grande, porque dentro do Hits, dentro do podcast que eu gravei com o Diego Barreto, foi nesse dia que eu tive uma sacada sobre o Hits. Só que eu não sei, de verdade, eu não lembro se foi no podcast ou se foi na conversa que a gente teve antes e depois. Sei que, tanto que na minha aula de Hits, eu mostro o vídeo da hora que o Diego chegou até a hora que a gente sentou para gravar. Por que isso? Porque ali foi uma sacada. Eu tinha uma visão muito... que acho que é a maioria. O Hits é para vender barato, Hits é para vender barato. Não. Foi no podcast. Agora eu lembrei. Porque no podcast ele fala assim, ele explica assim, o Hits é para destravar numa ocasião. O que aconteceu na prática com o iFood ao longo dos anos? O iFood captou cliente, primeiro ponto. Então, existia aquelas campanhas de 2014, 15, 16, que era captação de cliente absurda, que a concorrência está fazendo hoje. Sim. Então, o iFood fez isso, tá? Então, a gente não pode recriminar, porque o iFood também fez isso em 2014, 15, 16. Eu vivi essa época. Depois, ele começou a transferir essa responsabilidade do cupom pro restaurante. E aí, em termos de cliente, ele atingiu o número de clientes e ele precisava faturar mais. Então, o CAC, o custo de aquisição por cliente do iFood, ficou mais caro. Então, para eu faturar mais, eu precisava vender mais para o mesmo cliente. Aí ele começa a testar o clube. O clube ele começou a ser testado, se não me engano, em 2019, 2020. Aí ele começa a testar o clube. Começou a testar o clube, o que aconteceu na prática? O clube deu muito certo. Ele aumentou a frequência do cliente. Então, o cara, ao invés de comprar uma vez no mês, passou a comprar 2, 3, 4. Então, ele aumentou a frequência do cliente. Depois, eles passam a vender mais para o mesmo cliente com ticket médio. E aí, acabou, limitamos.
Então, aí chegamos naquele momento que o iFood tá travado. 55 milhões de usuários ativos travado. E aí é onde o próprio Diego explica isso. Então o Hits ele chega para destrovar uma ocasião. Então, ou seja, o cara é acostumado a pedir iFood de sexta, sábado e domingo, no final de semana na casa dele. Por que esse cara não tá pedindo almoço na segunda, na terça, na quarta? Aí é onde entra o Hits. Então, o Hits ele é oferecido justamente no horário que você não tem o hábito de consumir. Então, a notificação que você vai receber. Então, ou seja, ele é um braço paralelo a todo o iFood. Por quê? Porque, Edu, eu sou acostumado a comprar. Chega no sábado, eu tô em casa com a minha família, eu vou lá e peço uma pizza. Gasto 300, 250, 300 reais. O iFood vai me oferecer uma pizza que tá no Hits por 50 conto? Não faz sentido. Agora, pego o meu almoço de segunda-feira que eu não peço, porque eu tenho restaurante, mas o iFood não sabe que eu tenho restaurante. Mas eu não peço, eu não compro almoço. Cara, eu sou bombardeado de mensagem do Hits. Show de bola. Edu, aqui a gente falou uma pirâmide, né? Falou um pouco do clube, da campanha do Hits. Vamos falar também do iFood. Boa, né? Não, uma pirâmide do iFood. Não financeira. E aí ficou faltando a gente falar também do iFood Turbo e do iFood Gourmet. Cara, o iFood Gourmet é pra quem tem salão, né? E então, que é aqueles produtos mais de primeira cara, linha. eu tô correndo disso. Agora, o Turbo, pra quem tem logística do iFood, é uma forma de você alavancar muito, muito grande. Aonde que eu acho que a galera tá perdendo? O Turbo só funciona se você tiver um tempo de preparo, um cooking time, como eles chamam, abaixo de 7 minutos. Só funciona se for assim. Senão não funciona. Cara, e aí é uma sacada que eu tive. Tô testando e tá dando bom. Por quê? O Turbo nada mais é do que o próprio cliente pagar uma taxa de entrega a mais e o iFood aloca o entregador com prioridade. Vamos parar para pensar o seguinte? Uma das maiores vantagens hoje competitivas de restaurante é a taxa grátis. Concorda comigo? Concordo. Tirando o fato das listas, eu em horário de pico, em logísticas do iFood, a gente está em teste com isso. Eu tiro a taxa de entrega grátis. Em horário de pico, né? Tem mais lucro. Principalmente por quê? Porque o Turbo, ele destravou essa parada do cara pagar a taxa de entrega. Então, se eu tô com a minha operação redonda, eu tenho um cooking time, um tempo de preparo baixo calculado pelo iFood, na logística iFood, quem calcula esse tempo é ele. Naturalmente, o meu tempo de entrega vai ser mais baixo. Então, se eu chego na hora do pico da minha operação, eu abro lá e eu vejo lá que o tempo de entrega tá em 15, 20 minutos, eu tô cobrando taxa de entrega, amigo. Eu vou lá e tiro a promoção. Show Não de faz bola. sentido. E quando tira dessa taxa de entrega, você acha válido também no horário de pico tirar alguns cupons, algumas campanhas para aumentar a margem líquida ou não? Não, porque de repente você pode sair de uma lista, aí pode acontecer diversos fatores. E aí esse entra e sai de campanha é ruim, por quê? Porque a gente precisa de consistência. Certo? E não que você saia colocando tirando a taxa grátis, que você não vai sair de uma lista bom e barato, por exemplo. Aí vai muito da estratégia da sua loja. Agora, uma loja e é até importante eu falar isso, que é loja que tem um ticket alto. Um ticket um pouco mais alto, que nem a loja que eu tô testando isso, ela vende almoço, marmita, igual a mim, só que ela tem um ticket médio de R$ 45, porque é um produto mais gourmetizado. Então, ou seja, já é um público um pouquinho diferente. Então se torna mais fácil de eu fazer isso. Agora, se eu depender de uma lista bom e barato, R$29 ou R$24,99, por exemplo, essa lista bom e barato ela depende da taxa grátis. Se eu tiro a taxa, eu saio da lista. Show de bola. Edu, eu quero fazer uma dinâmica aqui com você, se você me permitir, um bate-volta, resposta rápida de dúvidas do iFood, bora? Bora, manda lá. Edu, vamos começar assim. Responder todas as avaliações realmente dá resultado? Eu não respondo nenhuma, mas eu não tô dizendo que é pra você fazer isso, mas eu não respondo nenhuma. Eu bati 500 pedidos. O que você acha? Aplicar todas as promoções é suicídio? Muito. É tiro de baixo pra cima, assim, aquele que não tem nem chance de sobreviver. Sem taxa grátis não cresce? Cresce. Não, e aí é mentira. Cresce sim. Só é mais lento, mas cresce. Produto uísque é fundamental? Sempre, sempre. Produto imã? Pra aumentar seu ticket. Fundamental também. Combo e marmitaria funciona? Eu não vendo, mas funciona. Capa tem que ter a foto da loja? Capa do iFood? Nunca. Não precisa. Foto da loja física? É. Não. Tem uns mitos aí que falam. Não, sai fora. Logo de marmitaria tem que ser cor bem viva? Logo de qualquer loja ele precisa ser diferente do que tá na sua região. Título da loja tem que ter palavra-chave? Sempre. A foto de destaque não importa? Você é louco. É o principal. É louco.
Descrição tem que ter palavra-chave ou frases-chave? Frases. Frases-chave? Não, uma coisa não invalida a outra, porque agora eles reduziram para 400 caracteres de novo, então ficou mais difícil. Mas, como eu tenho uma quantidade limitada de caracteres, eu vou sempre para frase. Cardápio enxuto vende mais? Aí é muito genérico. Por quê? Quando eu tô começando, sim. Quando você já tem nome, não. Cada aba tem que ter no máximo 6 itens. A forma como eu trabalho é 4, no máximo. Título tem que ter gatilho de curiosidade Título de quê? dos pratos. Sim e não. Deixa eu só resumir aqui essas respostas aqui, senão a galera vai ficar. Por quê? Porque existe muito... Porque tem muitos porquê aí, né? Porque existe muito momento da loja. Então, um exemplo. Cara, se eu tô começando, o básico bem feito funciona. Filé de frango é o que vai funcionar. A pessoa tá buscando pro filé de frango. Então, eu sempre cito o exemplo do hambúrguer de um amigo meu, de um ex-aluno meu. Ex-aluno não, que não existe, né? De um cara que foi aluno meu. Mas ele usava, por exemplo, o X-salada dele era o cream salad. Eu nem sei como é que fala essa parada. O cliente tá procurando cream salad? Não tem Não, como. amiga, a não ser que você seja um McDonald's. Aí o cara vai estar procurando McChicken. Entendeu? Mas não, então primeiro eu preciso vender. Depois eu vou criar a marca. Então, por exemplo, eu tô lá no X-salada, 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 X-salada. Aí eu vou lá, agora eu vou lançar o cream salad. O Sim, sim. que é o cream salad? É uma merda, não mudou nada. E você pode colocar o cream salad do lado e colocar o que vai, né? Pra ficar mais fácil. A gente lança como lançamento e coloca pra ficar no topo, porque assim, a ideia é eu fixar a marca com quem já compra de mim. Não o cliente novo. Cara, o cliente novo ele tá atrás de salada. Então o importante é ter clareza, né? Pronto, resumiu tudo. Edu, hits e campanha inteligente junto, dá certo? Oh, demais. Dá certo. Edu, Se souber trabalhar, né? meu, é tantas dúvidas. Edu, falar pra você uma coisa que a galera do meu grupo tem muitas dúvidas sobre essa questão dos nomes das abas. Aquilo importa? Tem alguma relevância ou não? Total. Você pega, por exemplo, eu gosto sempre de usar o exemplo do Halloween, que acho que foi onde eu mais ganhei dinheiro, assim, como loja, como dono de delivery. Tem a semana do Halloween, 31 de outubro é Halloween, e aí o iFood lança uma lista. Um dos critérios da lista era o nome da categoria, não tá nem falando do nome do produto, o nome da categoria ter a palavra Halloween. Senão você não entrava. Dia dos Namorados, a mesma coisa. Então tudo que é listas sazonais tem ligação. Combo de Coca-Cola. Que o combo da Coca-Cola ele vai entre os mais vendidos, daqui a pouco ele some, daqui a pouco ele começa de novo. A Coca e o iFood acho que é uma relação de amor e ódio, né? Porque uma hora tá vendendo pra caramba, outra hora não tá vendendo nada. Mas as promoções das Cocas, da Coca, depende de estar no nome da aba pra você ter mais relevância. É verdade que produto até R$ 24,90 vende mais? Vender vende, mas dá dinheiro. Só não dá lucro, né? São duas coisas diferentes. Então, uma coisa que fala assim, cara, é possível vender sem cupom? Porra, é total. É por causa que muito fala da lista do bom e barato. Né? É muito possível você vender sem cupom. Só que, assim, se eu tenho um ticket médio legal para minha loja, cara, eu vou depender de diversos fatores, como recorrência, como serviço, qualidade de serviço, e o crescimento vai ser mais lento, porque eu estou aparecendo para menos pessoas. Então é normal. Agora, tem gente que vende sem cupom e cresce de forma rápida, por quê? Porque tá vendendo, cara, você tá literalmente rasgando dinheiro. Você acha que a entrega flex é a melhor? Nem de perto, mas não. Própria. Sempre própria. Não, horrível, horrível, horrível. É porque muita gente fala, eu converso com muita gente, a galera fala assim, deixa a entrega própria até 3 km, o resto põe em parceira. O que você pensa dessa visão? Vai muito do momento da loja, cara. Se eu tô crescendo e preciso vender, cara, eu tenho que pegar a maior área. Isso é um processo que eu tô fazendo na minha loja. Por exemplo, eu já tô com 4 km, mas você vê, há 3 anos. Eu já estou entregando só em 4 km. E o restante tá para logística iFood, que é o Flex. Por quê? Cara, primeiro eu preciso aparecer, eu preciso vender, eu preciso mostrar capacidade produtiva. Então vai chegar um momento que, assim, eu vou precisar de muitos entregadores. Aí eu começo a reduzir. E aí, quando eu reduzo, eu tenho queda de vendas. E aí, nessa queda de vendas, eu equalizo e eu começo a crescer de novo. Edu, é verdade que até 3 km o ideal é colocar 19 minutos? Se você entregar, o ideal é colocar o tempo que você entrega. Assim. Óbvio que quanto menor o tempo, com certeza vai te dar mais relevância. Ô Edu, a descrição dos produtos, ela realmente tem uma grande relevância nas vendas? Não necessariamente. Não? Aí é um depende. Por quê? Ela é extremamente importante? Pro cara que já chegou ali. Não significa que ela vá atrair o cara de fora. Porque tem gente que mete um monte de hashtag na descrição. Não adianta nada, né?
só perda de tempo. Mas pro cara que chega ali, qual que é a função da descrição? É atenção e interesse. Então é atenção e interesse. Então você chama a atenção e desperta o interesse. Um exemplo, pizza de mussarela. A descrição começa, para amantes de mussarela. O cara que é visual, e não pela foto, pela descrição, ele já se conecta ali. E aí você vai descrever o produto, não colocar lá massa, molho e queijo. Entendeu? Entendi. Então assim, isso é para quem já está no seu cardápio. Ele é fundamental. Agora, para atrair gente de fora, não. Quantas abas você acha que tem que ter nos complementos? A forma como eu trabalho hoje são 5 complementos obrigatórios e 3... Obrigatório. Obrigatório. E com 3... Cara, é que é difícil explicar porque eu teria que mostrar. Mas é uma estratégia que eu desenvolvi já há um tempão. Na época eu queria só acabar com o custo do talher, que a gente mandava talher e eu queria acabar com esse custo, e aí eu fui melhorando. Então, assim, aqui são 10 anos de teste. Então, hoje a gente chegou nesse número de 5. Por quê? Porque com 6... Assim, ó, só para entender. Você colocou 1, sua conversão vai ser menor. Colocou 2, vai converter menos. Quanto mais você colocar, menos você vai converter. Só que dentro dessa estrutura que a gente cria, o que eu perco é aceitável pelo valor que eu aumento o meu ticket médio. Então, por exemplo, eu tenho loja hoje que o meu prato é R$24,90. Só que o meu ticket médio dessa loja é R$40. É R$38, perdão. Por quê? Porque os meus adicionais cobrem. O meu CMV, ele bate 20%. Eu preciso bater 20%. Por quê? Porque o meu custo de entrega ele é caro. Então, o meu custo de entrega, dentro do meu DRE, ele já come ali o custo de entrega e o pessoal da cozinha, o meu custo já come ali 30% da minha receita. Então, ou seja, se eu tiver um CMV de 30, eu já estou com 60. O meu prime cost foi pro saco. Então, eu preciso ter um CMV. Ou eu abaixo a mão de obra ou eu abaixo o CMV. Mão de obra não tem, cara. Motoboy tá difícil. Então, ou seja, não consigo baixar. Eu baixo no CMV. Como que eu baixo no CMV? Eu vendo. Aí, lembra que eu falei do ataque, que as pessoas me atacam? Uhum. Teve um cara que fez um vídeo falando assim: você deve sonegar imposto. E aí, tipo assim, os caras fazem referência ao chapéu. Eu não sou idiota, meu. Só tem eu de chapéu nessa parada, não tem ninguém. Mas qual que é o grande lance? O cara fala que eu sonegava imposto, que eu não pagava isso, acusando as paradas graves até. Que eu não pagava isso, que eu vendia produtos de baixa qualidade. Cara, eu trabalho com produtos de altíssima qualidade. Não é nem de baixa, é de altíssima qualidade. Qual que é o meu rolê? Cara, eu vendo um feijão separado. 70% dos meus pedidos saem com adicionais. Eu vendo um feijão separado. Quanto que custa o feijão separado? R$4,99. Esse feijão separado ele já tá no preço da minha marmita. O feijão já tá lá. Quando eu precifiquei a R$28,99 meu filé de frango, o feijão já tá lá cobrado. Qual é a despesa que eu vou ter a mais para mandar ele separado? O isopor, que custa 29 centavos. E eu tô vendendo a R$4,99. Qual que é o CMV de 29? É 8. Então, ou seja, farofa, mesma coisa. Eu gasto 15 centavos para fazer um pacotinho. Eu vendo a R$4,99. Então, ou seja, todos os meus adicionais, eles são adicionais de extrema margem. Como é que chama? Na metodologia do Magno, isso chama-se produto Coringa, né? Que é baixinho, papapá, papá. Não sei se você estudou o Magno. Eu não estudei, mas eu comecei a ver esses dias e achei interessante. Então, ou seja, é produtos de altíssima margem. Quando eu vendo um arroz, feijão, lembranças de frango por R$28,99, o que vai acontecer? O cara vai pegar o feijão separado e esse feijão tem um CMV de 8. Na prática, eu começo a reduzir o meu CMV ali. Então, ou seja, eu reduzo o meu CMV vendendo algo pro cara. Acrescentando algo que baixa esse valor pro cara. O CMV do prato em si é 28. Edu, tudo isso que você me falou já me veio aqui umas 5 perguntas aqui. Começando assim, você não acha que o complemento obrigatório atrapalha um pouco a jornada do cliente? Porque muitas pessoas falam que quanto mais facilidade, em 3, 4 cliques ali o cliente fazer a compra é melhor. São escolhas, é isso que eu acabei de falar, são escolhas. Então, assim, é um dado e é um fato. É um dado e é um fato. Quanto mais adicionais você colocar, menos você vai converter. Isso é um fato. Então, a única coisa que você precisa entender é trabalhar do jeito certo. Por isso que eu falo, é difícil, o meu é obrigatório, isso aqui é obrigatório 1 para 1. Então, ou seja, o cara clica e já posta para a próxima aba. Eu trato aquilo como uma pergunta. Gostaria de feijão separado? A resposta inicial é não. Ele é obrigado a clicar no não. Ou sim, ele quer. É ruim assim eu explicar, porque assim, às vezes o cara faz merda. Mas eu, por exemplo, tenho um vídeo no YouTube que eu mostro isso. Exatamente esse detalhado. Procura lá no canal do YouTube Delivery Sem Filtro, você vai achar. Show de bola. Edu, pra gente finalizar aqui, você pode explicar pra galera que tá começando agora, porque ela
estratégia, a galera até tá indo bem, operação, mas assim, elas estão quebrando muito a cabeça, né? Os meus mentorados, os meus grupos falam na precificação. Ah, eu não sei fazer planilha, CMV, DRE, mas tem alguma fórmula mais simples para começar a ter uma ficha técnica, um CMV reduzido, uma precificação ali no iFood? Cara, tem muito conteúdo na internet sobre isso hoje, graças a Deus, inclusive meus. Na minha época não tinha. E, cara, se apega ao conceito. Eu não tenho uma planilha. Porra, tem papel e caneta? Fala papel e caneta, irmão. Pesa tudo. É, o peso antes de você fazer, o peso depois de você fazer. Cara, eu fiz muito isso quando eu reabri agora, eu refiz todas as minhas fichas técnicas. Então, cara, se você não tem uma planilha, não tem um sistema, não tem um computador, se você quer arrumar essa desculpa, porque, porra, é fácil de você ter, faz papel e caneta. Pega um papelzinho, a caneta, marca a sua ficha técnica, Mas assim, entende seu resultado. tem muita gente que fala, ah, bota 3 vezes, 4 vezes, bota Não, 70% a mais. Tem alguma coisa para começar ou não? Existe isso? é uma aulinha um pouquinho grande, mas vamos entender só um conceito. A forma como eu precifico, tá? Tem gente que precifica diferente. Tem gente que vai usar o markup, vai usar não sei o quê, blá, 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 blim, blim. Eu não gosto dessa parada. Não me adaptei. Não tô dizendo que tá errado. Eu, Edu, não me adaptei. Qual que é o grande rolê? Eu vendi por R$28,99. Desses R$28,99, o que vai ter de custo ali toda vez que eu vender? Vai ter a comissão do iFood, a taxa do cartão, vai ter o imposto, vou ter que pagar o imposto, vai ter o meu custo por entrega. Então, ou seja, cada venda que eu fizer, isso vai sair. Então, isso é o meu custo variável. O que eu faço? Eu diminuo tudo isso do valor do meu produto. Show de bola. Diminuir isso do valor do meu produto, o que vai acontecer? Vai me sobrar uma margem. Essa margem é o que vai fazer com que eu pague meus custos fixos. E aí, dali, sobra o lucro. Então, essa margem, ela precisa ser aceitável, aí é de acordo com o meu faturamento, para que eu consiga cobrir os custos fixos e me sobre dinheiro. Sensacional, Edu. Muito obrigado, viu? Eu quero que você deixe o último recado para a galera que está começando, está pensando em desistir, para não desanimar. E eu quero que você fala para a galera onde que te encontra, quais canais, seus projetos, para a gente entender onde que a galera que gostou te acha. Bom, primeiramente, muito obrigado. Agradeço demais aí o convite. Agradeço demais essa presença aí. E eu queria falar o seguinte. Você vai me encontrar no Instagram, no @Delivery Sem Filtro. Tem o meu Instagram pessoal também, @EduardoNaniOficial. Eu tenho 2 canais no YouTube, um de podcast, que chama-se Delivery Sem Filtro Podcast, que inclusive a gente vai gravar, vou te convidar para gravar muito em breve. Opa, muito obrigado, hein? Eu tenho o Delivery Sem Filtro, que é onde eu coloco vídeo, sai vídeo todo santo dia, e aí são vídeos didáticos que você vai aprender. A ideia é sempre entregar conteúdo. E, cara, a frase que eu uso e que eu trabalho, que é a minha vida inteira, eu mandei essa frase, ela tá em diversos ambientes que eu frequento, porque eu preciso ler isso todos os dias. E eu gostaria que você também lesse, que é: trabalhe com dedicação, dê o seu melhor todos os dias, faça do seu sucesso uma consequência do seu esforço. Bora vencer. Muito obrigado pela sua presença. Eu tô feliz demais, tô emocionado. Gostei demais do papo com você. Vou deixar um presentinho aqui, uma lembrança do Paz no Delivery para você, tá bom, meu querido? Eu espero que você gosta. Pô, cara, muito obrigado. É pra abrir isso aqui agora, aqui ao vivo assim? Pode Pra abrir. fazer o unboxing? Aprendendo a falar inglês também agora. Eu tenho que aprender essas palavras em inglês aí, não tô sabendo não. Esses Eu tô termos falando aí. curso de inglês, eu tô até gostando. Rapaz. Nunca achei que eu ia gostar, mas tô gostando. Preciso melhorar. Depois de 40 anos a gente aprende. Eduardo Dani Sepúlveda, esse é meu nome. Tá escrito ali, ó. Aí sim, hein? Grandes conquistas começam com pequenos passos dados todos os dias. Paz no delivery. Chega de caos, agora é só paz no delivery. Bom demais, dá até uma fotinha minha aqui ainda. Bonitão de mochila. Eu ando de mochila pra cima e pra baixo, não tem jeito. Cara, obrigado mesmo, cara. Eu que agradeço. De verdade, brigadão. Você Feliz faz parte da minha demais. história, irmão. Tamo junto, cara. Obrigado. Agradeço mesmo e é importante isso. E quero continuar fazendo aí. Tamo sempre à disposição. Tamo junto, conte sempre comigo. Abração, meu querido. E chega de caos, agora é só Paz no Delivery. Vou aproveitar e deixar um recadinho aqui, ó. O próximo episódio do Paz no Delivery vai vir um convidado muito especial também, Rafinha, fundador do maior podcast de delivery do Brasil. Foi. Foi. É isso aí, né? Top. Primeira vez, gente.